Finalmente tivemos aí o anúncio do próximo diretor a comandar um filme da franquia 007 e como um fã da franquia James Bond, eu queria trazer alguns comentários sobre isso, alguns comentários das impressões que eu tenho sobre essa escolha, sobre a escolha que eu vejo assim, como a Amazon está se posicionando na estratégia com essa franquia, afinal de contas, estamos aí indo para o primeiro filme da franquia James Bond com a Amazon à frente da franquia, né, sem a família Broccoli, depois de toda aquela negociação super extensa. A gente está há muito tempo aguardando alguns anúncios concretos de direção, de quem vai ser o próximo James Bond. E finalmente tivemos esse anúncio do Denis Villeneuve, que é um diretor muito conhecido e muito querido por muitos fãs de cinema, porque ele é um cara com uma baita filmografia realmente. Eu particularmente gosto mais do lado mais autoral da filmografia dele, né? Um cara mais conhecido ali por filmes como Incêndios, A Chegada, e que também, mais recentemente, ele ficou muito atrelado à franquia Duna, já que ele é o diretor à frente da franquia da vindoura trilogia Duna, né? Ele fez o Duna 1, ele fez o Duna Parte 2, e ele vai fazer ali Messias de Duna, que é o Duna 3, né? Que vai encerrar a trilogia do Villeneuve nessa franquia, adaptação dos livros do Frank Herbert. Mas aí o Denis Villeneuve, ele tava numa lista realmente de diretores que a Amazon estava sondando e tudo mais, mas particularmente eu não esperava que fosse Villeneuve, e eu também torcia por outros diretores que eu acho que seriam escolhas mais ousadas, mais interessantes, nomes como Danny Boyle, que é um cara que já tá atrelado com rumores da franquia 007 há um tempo, né? Quase dirigiu No Time to Die, mas não era exatamente a história que eles queriam pro último filme ali da era Daniel Craig. Particularmente eu queria muito ver um 007 do Danny Boyle. Outro diretor que já estava muito atrelado aí com os rumores era o Alfonso Cuarón, diretor de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de Filhos da Esperança. Um baita diretor, né? Gravidade também é dele. Tem um apelo visual muito interessante e tem uma coisa muito criativa ali com ele. E são diretores que parece que eles ofereceram, né, suas visões sobre um filme de James Bond para a Amazon. A Amazon também sondou nomes como Christopher Nolan, que teria o corte final do filme, mas acabou optando por Denis Villeneuve, que particularmente eu confesso que eu acho um cinema muito parecido com Christopher Nolan, né? Para mim passa até a impressão que eles foram tentar ali com Christopher Nolan, ver o que ele poderia oferecer para o 007, mas como não conseguiram fechar ali realmente alguma coisa com o Nolan, eles acabaram optando por um diretor que ele tem o mesmo estilo, mas é um pouco menos, com um nome um pouco menos forte na indústria, digamos assim. Tanto é que o Denis Villeneuve, ele não vai ter o corte final do filme, e isso novamente já diz muito sobre a estratégia da Amazon, que eu quero comentar aqui, né, me aprofundar aqui, muito mais com impressões de um fã e de uma pessoa que acompanha cinema, do que realmente como alguém que vai conseguir trazer uma informação muito concreta. Afinal de contas, a gente tem um anúncio do diretor, mas ainda temos muitos rumores, ainda está muito cedo pra gente cravar muitas coisas aqui. Mas eu queria começar falando sobre a minha impressão do Denis Villeneuve escolhido aqui, porque eu acho que, beleza, tem coisas muito boas pra falar a respeito, mas também tem outras coisas não tão boas assim, começando pelo fato de que, como eu disse, eu acredito que o Denis Villeneuve é um diretor que funcione melhor com obras originais, né? Com obras originais dele. Então ele é muito conhecido por Sicário, Os Suspeitos também é um filme muito elogiado. São filmes que são muito, assim, muito queridos, têm notas altas, as pessoas gostam, as pessoas lembram desses filmes como obras muito boas. Ele fez Blade Runner 2049, que particularmente eu amo, mas já é um filme mais divisivo, e aí entra no campo de Duna, né, que foi os últimos filmes produzidos por ele, né, dirigidos por ele, e que particularmente eu já não gosto tanto. O primeiro Duna eu acho mediano, o segundo Duna, Duna Parte 2, eu gosto bastante, tem vídeo aqui no canal a respeito. E aí eu fico pensando justamente nessa questão da autoralidade, né? O Denis Villeneuve me parece ser um diretor que funciona melhor quando ele está trabalhando com algo mais autoral, né? O Blade Runner 2049 dividiu o público, Duna particularmente não me agrada tanto, o primeiro Duna, e aí eu fico pensando, será que ele é a melhor opção para um filme de 007, ainda mais quando ele não vai ter o corte final, né? Quando a Amazon parece estar tratando esse projeto com uma certa segurança, um certo receio de que cai ali num problema, de que não seja... Porque vai ter que ser um filme pra convencer o público, né? Vai ser o primeiro filme sem a família Broccoli, vai ser esse primeiro filme com a Amazon à frente do projeto, então a Amazon precisa convencer sem deixar margem de dúvida, sabe? Não pode ser um filme mediano, e tem que ser um filme realmente pra provar que a Amazon está cuidando da franquia, que a franquia tá em boas mãos e que a gente pode ter essa confiança.
Afinal de contas, eles vão fazer aí um James Bond, não vai ser um, dois filmes, com certeza eles estão pensando naquela escala de franquia, de fazer vários filmes, talvez novamente 5 filmes, como foi na era Daniel Craig, talvez mais filmes. Eles querem um Bond para crescer no papel, um ator que vá ficar muito tempo no papel, e eu acho que tudo isso vai ser muito embasado nesse primeiro filme, esse primeiro passo, que precisa ser uma base muito sólida. A segunda coisa que eu acho negativa é pensando do próprio ponto de vista de filmografia pro Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve está atrelado à franquia Duna há bastante tempo, né? A gente teve 2 filmes de Duna, ele tá fazendo ali a pré-produção do 3º filme, já falou de outros projetos originais que ele quer, projetos que ele quer adaptar livro e tudo mais, e beleza, legal, me empolgo para ver outros filmes do Denis Villeneuve fora do universo Duna, mas aí eu quero ver coisas um pouco mais originais, e aí ele vai ficar mais tempo atrelado a uma franquia com o 007, apesar de que ele só assinou para um filme. E aí toda essa questão de assinar para um filme já me puxa outra questão, que é a questão, como eu falei, da Amazon tá tomando esse cuidado com a franquia, né? Tá ali meio que pensando muito bem na direção que ela quer levar a franquia James Bond. Talvez por isso que teve tanta demora para ter um anúncio concreto. Esses anúncios só começaram a vir agora com o Denis Villeneuve depois da negociação com a família Broccoli, né? Depois que a Amazon conseguiu tirar a família Broccoli da equação para poder tocar 007 como eles quiserem. E aí eles vêm com essa escolha, que é uma escolha do Denis Villeneuve que me parece ser uma escolha um tanto cômoda, um tanto fácil e até pouco arriscada, como você tem diretores como Danny Boyle, diretores como Alfonso Cuarón, Rian Johnson, por exemplo, poderiam ser escolhas um pouco mais ousadas, mas aí eles vão pro Denis Villeneuve, me parece ser uma escolha mais simples de trabalhar, mais cômoda para vender essa ideia para o público. E aí eles vão pro diretor, que é um diretor de filme só, né? O Denis Villeneuve ele assinou para um único filme, e os produtores também. Então são produtores que também assinaram para um único filme. Então a Amazon ela tá montando uma equipe que me parece ser muito uma equipe test drive, né? Vamos colocar essas pessoas aqui envolvidas com o novo James Bond, envolvidas com o novo filme da franquia, mas que estão assinando apenas para um filme. Quando a gente fala de produção, principalmente trazendo os produtores, principalmente produtores como a Amy Pascal e o David Heyman, que vão ser esses produtores de um único filme e que particularmente não são produtores que eu gosto muito, basta ver a filmografia recente desses dois, e aí eles trazem o Villeneuve também como o diretor de um único filme. Me parece muito uma coisa do tipo, a gente vai formatar o James Bond, né? A gente vai fazer esse primeiro filme, mas a Amazon parece não querer dar margem de erro para esse filme do James Bond. Mas tem uma questão, se der muito certo, eles precisam meio que manter uma certa coerência, assim. Eles provavelmente vão perder o Denis Villeneuve no sentido de que ele já tá querendo se envolver com outros projetos, tem Duna, tem 007, mas tem outras coisas que ele quer fazer. Então é muito difícil assegurar que ele vá continuar na franquia James Bond logo após o primeiro filme. Os produtores também vão sair. E independente de serem bons ou maus produtores, a gente tem a chance de ter filmes muito diferentes entre si, nesse sentido de alterar a produção, de alterar o diretor e mantendo como a única constante o elenco. E aí entra toda essa questão de trazer essa equipe test drive ali pro 007, que pode dar muito errado, só que a Amazon não quer dar margem para erros, mas o que acontece se der muito certo? O que acontece com o futuro? Eles estão querendo, obviamente, pensar James Bond como uma franquia a longo prazo. Mas partindo do pressuposto que vai dar tudo muito certo e que a gente vai ter um filmaço do 007 nas mãos do Denis Villeneuve, como que eles vão fazer com os filmes futuros da franquia, né? Se eles estão simplesmente tocando esse projeto com essa equipe test drive, com essa equipe dali do mais cômoda, mais fácil de trabalhar, e aí depois como fica? É uma receita que pode dar muito errado se você parar pra pensar, e isso me deixa um pouco preocupado, principalmente como eu falei, trazendo um diretor que já tá atrelado a outras franquias do momento, enquanto haviam outros diretores que poderiam trazer ideias mais ousadas e poderiam ficar na franquia para desenvolverem essas ideias a longo prazo. Se a gente tá falando de um filme de 007 que não vai ser apenas um único filme, mas o início de uma fase longa de pelo menos 3 filmes, a gente precisa ter uma visão que vá fazer sentido para pelo menos 3 filmes. Não dá para ficar com essa troca de diretores sem planejamento a longo prazo, e a prova disso é o que aconteceu com a trilogia mais recente de Star Wars
lá na Disney, que eles também começaram com uma ideia toda fragmentada e na hora de juntar o serviço no meio do caminho, foi tudo dando muito errado. E eu me preocupo que 007 possa ir no mesmo caminho. Mas antes de eu continuar falando disso, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. Você vai falar pro YouTube que esse vídeo é um bom vídeo, que ele merece ser assistido por outras pessoas. A gente vai crescer esse canal e essa comunidade que ama falar de cinema. Eu tô sempre falando de cinema aqui no canal, lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. Volta e meia eu também trago alguns pontos de vista, algumas outras análises diferentes aqui que não é necessariamente sobre um único filme. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, quer saber o que eu tô sempre assistindo além do que eu trago aqui pro canal, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, arroba o Adam William. Também se você quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem, pode ir lá no Instagram, só mandar uma DM lá. Mas bora continuar falando de 007, né? Bora continuar falando de James Bond, porque a gente tem outra questão muito importante, que diferente da equipe Test Drive, essa equipe de um filme só, a gente tem a questão do ator, porque aqui o ator ele vai ser um elemento completamente importante para essa nova fase. Não se engane se, não, pode ser qualquer britânico aí. Não, tem um parâmetro muito claro que a Amazon vai tentar seguir aqui. E ele com certeza não vai fazer parte dessa estratégia de um único filme, né? Vai ser o início dessa nova fase desse James Bond, que a gente ainda não sabe quem vai ser. E aí entra essa questão da escolha do ator. O nome do Aaron Taylor Johnson tá muito atrelado aos rumores. Particularmente é um nome que eu gosto bastante, inclusive já é o garoto propaganda da Omega, que é a marca de relógio 007, então quero pensar que isso aí pode ser um bom sinal, pode ser um spoiler do futuro aí, porque pra mim é uma escolha que faz sentido, é um ator que eu gosto desse ator, eu acho muito carismático, e não está atrelado, a imagem dele não está tão atrelada a nenhuma outra franquia. Tem a questão dele ter um porte pra James Bond, um certo carisma, é britânico, pra mim ele tem o fit completo do James Bond. Até quando a gente pensa que ele tá no limite da idade ali, porque ele já tem 35 anos. Por que eu falo no limite da idade? É porque, novamente, eu preciso bater no ponto de que a Amazon não está pensando no James Bond para um filme, está pensando para pelo menos 3 filmes, provavelmente até mais do que isso, 5 ou 6 filmes. Então a gente tem que ter um ator que ele vai estar atrelado à franquia James Bond por muito tempo, ele vai precisar ter que envelhecer nesse papel, então não pode ser um ator que já tá ali na casa dos 40, 50 anos, que lá pra frente, lá pro quarto, quinto filme, seja uma questão com cenas de ação, seja uma questão ali com, sei lá, vários outros problemas que podem surgir no meio do caminho. Então a Amazon precisa pensar nisso e a Amazon com certeza tem isso em mente, o que me leva para um outro probleminha aqui quando eu paro para pensar na escolha do Denis Villeneuve, que me parece ser a escolha mais cômoda, a escolha mais fácil. E eu tenho medo que a Amazon vá para a escolha mais simples, uma escolha mais fácil, na escolha do ator também, porque o primeiro nome que me vem à mente de um ator britânico é o Tom Holland, que eu acho que não funciona nem pra Bond Begins, sabe? Mas é aquele ator que também é muito carismático, também tá muito no auge, também tem uma legião de fãs, está atrelado a uma franquia, o que eu acho negativo, porque ele já é o Homem-Aranha, mas a Amazon pode ver isso como algo positivo, né? Porque ele é o cara que talvez vá trazer os fãs de Homem-Aranha para o James Bond, né? A gente viu que isso não dá tão certo, porque ele tá em Uncharted, que é um filme legalzinho e tal, mas ele não combina com o protagonista de Uncharted, e ele também, ao meu ver, não combinaria com James Bond. Só que, seguindo essa lógica do Tom Holland, talvez ele não seja o ator escolhido, mas a Amazon pode seguir para outras escolhas mais simples, mais óbvias, mais cômodas, que não necessariamente acabem sendo, talvez, a melhor escolha. É claro que está muito cedo para falar, novamente eu quero colocar aqui é uma opinião de um fã da franquia e não uma pessoa que está cravando verdades absolutas aqui, mas, do meu ponto de vista, isso não vai funcionar tão bem. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já saiu uma matéria da Variety com outros nomes, como Jacob Elord, que eu acho uma escolha péssima, grotesca. Acho que é o pior cenário possível de qualquer nome atrelado a rumores hoje seria o do Jacob Elord. Também tem o Harris Dickinson, que eu acho que é um ator que funcionaria. Ele tem um certo porte, ele tem um certo charme que eu acho que seria interessante pro James Bond, é um bom ator inclusive, então não está tão atrelado a nenhuma franquia como o Tom Holland, já tem mais carinha de James Bond comparado aos outros atores, é um bom ator, diferente do Jacob Elord. Claro, na minha escolha pessoal ainda iria pro Aaron Taylor Johnson.
Quanto ao Jacob Elord também eu li questão de, mas ele não é britânico, mas se a gente for pegar o histórico de James Bond, o George Lazenby também não era britânico, ele era australiano, tal qual Jacob Elord, então eu começo a ter, né, eu sinto um distúrbio na força quanto a isso, porque pra mim, como eu falei, seria a pior escolha. E aí a gente tem que lembrar também, como eu falei, que a Amazon ela tá pensando numa estratégia a longo prazo, mas também uma estratégia de multimídia, né? A Amazon talvez estava tendo muito embate com a família Broccoli justamente por causa, né, de querer expandir a franquia 007. Eu tenho um certo receio, entre aspas, com isso, porque eu acho que 007 tem que ser um filme pro cinema, um evento cinematográfico, é um personagem muito marcante, tem um nome que leva público, e eu espero que a Amazon continue honrando isso, mas eu tenho aquele receio de que eles queiram transformar 007 simplesmente numa série de TV mesmo, ou simplesmente queiram expandir com vários derivados, várias coisas, e acabe perdendo a qualidade do que deveria importar, que são os filmes, como é o que aconteceu com o Marvel Studios, por exemplo. Desde que eles começaram com as séries, os filmes decaíram e muito. Mas ao mesmo tempo, existe ali algumas coisas interessantes no futuro, né? Eu quero essa base muito sólida, eu acho que a base eles têm que acertar muito com esse primeiro filme, porque estão claros que eles querem fazer outros projetos, e um desses projetos me deixa bem curioso, me deixa bem animado até, que é 007 First Light, jogo já anunciado de videogame, vai vir para algumas plataformas. É um jogo que me interessa, eu gosto de jogos de videogame e eu acho interessante poder ter um jogo de videogame do 007, já faz muito tempo que a gente teve. O 007 GoldenEye é muito elogiado, é um clássico dos videogames. Então trazer o personagem de volta para essa mídia me parece muito legal, mas eu acho que para isso a Amazon vai precisar ter essa base muito sólida. Então eu fico pensando muito em qual é a linha de raciocínio que esses produtores estão correndo ali. Com certeza a escolha do ator ela já está correndo independente da escolha do diretor, né? Acho que em paralelo. Não necessariamente vai ter ali uma escolha completamente voltada para o trabalho do Denis Villeneuve, porque eu acho que já estava correndo antes deles escolherem Denis Villeneuve. Eu digo isso justamente pelo que eu falei da equipe Test Drive, né? A equipe Test Drive ela vai ser para um filme, mas o ator não, ele vai ser para carregar a franquia nas costas por muito mais tempo do que um filme. Então eu acho que são meio que trabalhos paralelos ali nos bastidores da Amazon que vão acabar se juntando. É claro que Denis Villeneuve vai ter alguma voz agora que ele já foi escolhido, mas eu acho que essa escolha ela já estava ocorrendo. Talvez o Denis Villeneuve tenha que escolher ali dentre outros atores que já estavam meio que pré-selecionados, né? Mas enfim, só um papinho mesmo para comentar sobre 007, para conversar sobre essa escolha, para trazer aqui alguns pontos que eu tava pensando sobre isso desde o anúncio. É claro que agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha, né? Qual que é a sua opinião sobre toda essa questão? Você gostou da escolha do Denis Villeneuve e acha que poderia ter uma escolha de um diretor melhor? Tem algum ator aí que você acha que deveria ser o próximo 007? Comenta aqui embaixo e também dá uma olhada no vídeo que eu fiz ali, um raciocínio, uma análise parecida com essa, mas voltada pro Superman do James Gunn, filme que eu tô mais ansioso nesse ano. Mas também junto ali de Fórmula 1, filme que eu já assisti, já comentei aqui no canal, então dá uma olhada no que eu achei. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.